Se você tá aí pensando em prestar um exame de Cambridge, ou se você já prestou um exame de Cambridge, provavelmente você já se perguntou como é que esses exames são avaliados? Como é que eu sei a nota que eu tiro? Tem fail? Tem pass? Como é que eu faço para tirar um A? E se eu tirar um C? E se eu ficar abaixo do C? O que que acontece comigo? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo no passo a passo, o que que acontece e o que você precisa para tirar a nota A, B ou C. E o que que acontece se você ficar abaixo nos exames B2, C1 e C2 de Cambridge? Bora? Vamos lá, de acordo com o que você já sabe, todos os exames de Cambridge são baseados em uma escala linear e muito clara que se chama CEFR. O CEFR é o Common European Framework que ajusta, que regula os níveis dos idiomas falados na Europa. Se você ainda não sabe do que se trata, tem vídeo no canal, vou deixar o link aqui para você acessar. Você vai entender que é uma escala que vai do A1 até o C2, sendo o A1. Alguns até consideram o A0 o nível mais básico, então o A1 é o nível mais básico, o A0 é zero mesmo de qualquer idioma, e o C2, o nível de proficiência do idioma. Se você não sabe ainda onde é que você está nessa escala, o vídeo que eu estou deixando aqui linkado vai te ajudar a descobrir e também a entender como é que funciona essa escala. O princípio é o seguinte: pensa nisso como uma escadinha, sendo o A1 o primeiro degrau, o A2 o segundo, o B1 o terceiro, B2 quarto, C1, quinto e C2, o sexto e último degrau. É o andar da sua casa. Lembra do vídeo passado que a gente relacionou o seu nível de inglês com os andares de uma casa em construção? Se você estiver no nível C2, você está na cobertura. Se você estiver no nível A1, você ainda está no alicerce. Então, é por aí que vai funcionar. E eu vou te mostrar como é que Cambridge usa isso e usa as pontuações para identificar qual é o seu nível no exato momento em que você presta a prova. Então, olha só, como você consegue ver por essa imagem que eu estou compartilhando com vocês. Essa imagem eu peguei diretamente do site de Cambridge, são as Cambridge Scales, e elas vão mostrar como é que funciona a nota de acordo com a pontuação. Olha aqui, ó, o que eu comentei com vocês a respeito do CEFR. Então, se você está ali no nível B1 e B2, you are considered an independent user. Então, você é considerado um usuário independente do idioma, ou seja, você já consegue se comunicar sem muita profundidade, mas a sua mensagem já consegue ser clara. Se você está ali entre o nível C1 e C2, você é um proficient user, ou seja, você já é um usuário proficiente do idioma. Você tem profundidade, você tem propriedade, você tem organização, você se comunica em qualquer situação que você tiver exposto, seja ela do seu dia a dia ou não. E aí, a gente tem aqui os scores, a pontuação que vai mostrar em qual aspecto você tá, em qual área, em qual andar da sua casa você se encontra hoje, de acordo com a quantidade de questões da prova que você acerta e a pontuação da prova, é lógico. Então, a scale de Cambridge vai de 80 a 230. 80 sendo, lógico, os níveis mais básicos, ali A1, A2, e 230 o nível proficiente. Como eu disse para você, a gente vai nesse vídeo abordar B2, C1 e C2. Então bora lá. Débora, prestei o B2 First. Quanto é que eu preciso para passar no B2 First? O mínimo que você vai precisar para passar no B2 First com um C é 160 pontos. Então você precisa tirar pelo menos 160 pontos. Isso equivale a mais ou menos 60% da prova. Tá? Então, isso assim, nas três provas, tanto no B2 First, quanto no C1 Advanced, quanto no C2 Proficiency, para você tirar um C, você precisa acertar pelo menos 60% da prova, em média, roughly, tá? Ah, se você tirar menos, muito lá antigamente, quando eu prestei as minhas provas, quando a gente tirava menos, se você tirasse menos, você recebia um fail. I'm so sorry, try it again next time. Agora, há já algum tempo as coisas mudaram e se você ficar entre 140 no B2 First e 160, você recebe um certificado dizendo que você tem o level B1. Então você não sai de mãos abanando, você recebe um certificado com o nível abaixo do que aquele que você prestou.
Se você ficar entre 160 e 173, então entre 160 e 173, você recebe a grade C, ou seja, é um pass na grade C. Você passou com uma nota C, recebe o certificado, lindo, holográfico, tá lá escrito a sua nota, o seu nome direitinho, a data, tá tudo ali. Se você ficar entre 174 e 179, você tem o B. A gente costuma dizer que o B é a nota mais difícil de tirar, porque a range, né, o espacinho que você tem para tirar um B ali é muito pequenininho, do 174 ao 179, são 5 pontos. E aí, gente, nas provas de Cambridge, do IELTS, todas as provas de proficiência, TOEFL, um ponto faz a diferença, sim, tá? Não tem essa, é arredonda, não arredonda nada, não. Se você tirar 159, você vai receber um B1. Se você tirar 181, você vai receber um A. É assim que funciona. É simple as that, não tem negociação. Então, entre 174 e 179, grade B. De 180 para cima, grade A. E aqui que tem uma coisa maravilhosa que não tinha na minha época, mas que hoje tem e que eu acho muito, muito, muito bacana. Se você tirar o grade A no B2 First, veja como ele se conecta com o C1. Um A no B2 First equivale, em termos de pontuação, a uma grade C no C1. O que significa que quando você passa no B2 First com uma nota A, o seu certificado vem dizendo que você tem o nível C1. Veja que demais isso. Muito legal. Então, fui muito bem no B2. Significa o quê? Que eu já sou C1. Então, vai aparecer lá que esse candidato tem o nível C1 de acordo com o Common European Framework. E o mesmo vai acontecer se você prestar o C1 Advanced. Então, aqui, ó, o C1 Advanced. Se você ficar abaixo da nota necessária, então a nota necessária para passar no C1 Advanced, mínima 180. Se você ficar entre 160 e 180, você recebe o certificado de nível B2. Se você tirar um C, você precisa estar ali, ó, entre 180 e 194. Para tirar B, de 194 a 199, né? E para tirar A, 200. Então, tirei 200 ou mais, já sou considerada A no C1 Advanced e C no C2 Proficiency. No seu certificado vai vir que você tem o nível C2. E o mesmo acontece para o C2 também. Prestei a prova do C2, não tirei nota suficiente para ser C2, mas fiquei ali entre 180 e 200, certificado de C1. Para tirar C, você precisa de 200 até 214, é isso? Até 214. De 220 para cima, grade A. Tirei 221, é A. Tirou 219, é B. Ok? É assim que funciona, então, as notas de Cambridge. Qual é a importância de você saber essas notas? Isso vai te dar clareza na hora de decidir para onde é que você vai mirar. Então, digamos que você precise prestar uma prova e você precisa comprovar que você tem o nível C1. Ninguém especifica, gente, ninguém pede A, B ou C, tá? As pessoas pedem, as empresas pedem o nível, simplesmente nível B2, C1 ou C2. Eles não pedem a nota que você precisa tirar. Então, eu preciso apresentar um certificado de nível C1 para a próxima escola onde eu quero trabalhar, para a escola onde eu vou trabalhar. Mas eu tenho pouquíssimo tempo para me preparar. Eu tenho 2 meses para me preparar. E o meu inglês não tá ainda. O meu C1 não tá tão sólido. Meu C1 ainda tá meio molenga, sabe? Eu tô na decoração da casa, mas eu ainda não cheguei nos espelhos e nas taças e nos acessórios. Eu tô na decoração da casa, assim, ó, colocando os armários planejados, ainda colocando o que é essencial na decoração. Essa é a analogia de quem tá ali num C1C. O que que eu vou fazer? Qual é a melhor estratégia? Presto C1, correndo o risco de não passar, porque a prova é mais complexa, ou treino muito bem a prova do B2 para tirar um A.
É aí que entra o pulo do gato. Eu recomendo que você se prepare muito bem, com muita solidez, com muito afinco para a prova do B2. Domine a prova do B2, porque os conteúdos não são tão abstratos, os textos não são tão longos, a exigência do writing não é tão grande quanto no C1, a exigência do speaking não é tão grande quanto do C1. Então o B2 ainda está naquela fase de que alguns errinhos são permitidos, mesmo em estruturas não assim tão complexas. O nível de exigência para um B2, of course, que é menor que o nível de exigência para um C1. Então, o que você vai fazer? Você vai se preparar com maestria para o B2 First, vai ali aim at getting at least 185%. Então você vai mirar no 180, 185 e vai praticar simulado loucamente até você atingir 190, até você atingir a nota máxima que você conseguir no B2 First e vai prestar a prova do B2 First, porque você tirando A no B2 First, o seu certificado, como eu já disse, vem como C1. Olha que maravilha. Pronto, prestou o que você precisava. Apresentou o resultado que você precisava. Se depois disso você não estiver contente, como, né, você não tá contente em ser um C no C1. Você quer ser mais. Você quer prestar a prova do C1. Você quer se desafiar. Se você for que nem eu, você vai ser desse. Você vai querer. Você vai querer. Você vai querer ter o certificado do C1. Você não quer ter um B2 dizendo que você é C1. Você quer ter um C1 dizendo que você é C1. Então aí você pode prestar a prova do C1 com mais tempo de preparação. Você aprofunda o seu conhecimento do idioma, você aprofunda as suas estratégias de reading, de writing, de speaking, de listening. Você se aprofunda no idioma. E aí, quando você estiver preparado para prestar o C1, quando você estiver tirando notas muito boas e estáveis nos simulados do C1, o que que eu quero dizer com muito boas? De 200 para cima. Se a nota mínima para passar é 200, eu recomendo que você esteja tirando ali pelo menos uns 215 para ir prestar a prova. Por que essa, eu brinco que é uma gordurinha para queimar. Por que essa gordurinha? Porque a gente sabe que no dia do teste você vai estar nervoso. A gente sabe que não dá para dizer que o teste que você vai prestar vai ser igualzinho os simulados que você tem feito. Pode ser que esteja um pouco mais complexo, pode ser que esteja um pouco mais fácil. Pode ser que no writing caia um formal email ou um informal email que você já domina, mas pode ser que caia um report que já não é muito a sua praia. Então, ter essa gordurinha para queimar é essencial para que você tenha mais tranquilidade na hora da prova, para que você não vá com a corda no pescoço, sabe? Você vai assim com uma possibilidade de ir muito bem ou de se alguma coisa te der uma desestabilizada, você não falha, você não cai, né, abaixo do que é o pass da prova por conta disso. Então você consegue se manter ali num nível confortável independentemente do que possa acontecer no dia da prova. E essa mesma estratégia você vai levar também caso você precise prestar o C1 ou C2. O C2, ele tem apesar de ter a mesma estrutura da prova, o grau de exigência da prova é muito maior. Exige coisas que são tão formais que a gente muitas vezes não usa no dia a dia, não usa nas nossas comunicações, mesmo nas comunicações avançadas, mesmo em uma reunião de trabalho formal, mesmo em uma carta formal. Então, são coisas que vão exigir muito mais de você e uma prática muito mais deliberada, porque não é o tipo de assunto ou de conteúdo que você consegue trazer para qualquer aula que você der ou para uma aula de conversação, requer uma prática mais direcionada. Então, se você vai prestar o C2, recomendo fortemente que você realmente sente e se dedique a isso, sabe? Estude mesmo, faça parte de grupos que estão buscando isso, direcionados para isso, porque é uma prática muito mais específica. E aí você vai saber então que não, eu vou prestar o C2 porque é para isso que eu estou me dedicando, é para isso que eu estou me aperfeiçoando. Do contrário, o C1, na maioria dos casos, já
basta. As empresas normalmente não pedem mais do que C1, a não ser que seja uma coisa muito específica para teachers. Então, você vai dar aula de inglês fora do país, em uma universidade ou uma escola de inglês que vai exigir que você tenha nível C2. Pode acontecer, pode acontecer. Normalmente aqui no Brasil, C1 é o suficiente para você trabalhar em escolas de idiomas, em escolas bilíngues e em empresas, nem se fala. Se você tiver C1 em uma empresa, você já é assim, né? Avançado, gente, já é muito mais do que muita gente consegue fazer, considerando que no nosso país 5% da população fala inglês e ainda um inglês mais ou menos. Então, você tendo C1, você já está no 1% de quem realmente é fluente no idioma. E você imagina que desses 1% que realmente é fluente no idioma, uma boa parte não tem uma certificação. Então, olha o tanto que isso te coloca em destaque a nível de país, né? É um super diferencial. E aí, então, agora você já tem clareza, você já sabe como é que funcionam as notas. Quando você prestar os seus simulados, você já vai conseguir ter uma ideia. Você escolhe o nível que você está hoje, de novo. Vou deixar o vídeo aqui para você assistir e identificar qual é o seu nível atual de inglês. Faça um teste, descubra qual é o seu nível atual de inglês, descubra qual é a melhor prova, a prova mais indicada para você. Faça simulados e descubra qual seria o seu score hoje. Isso vai te ajudar demais a entender nessa régua, nessa escadinha de níveis, nessa escadinha de notas, onde é que o seu inglês, onde é que nesse momento o seu inglês te leva, onde é que você se encontra e o que você pode fazer para melhorar e subir para o próximo nível. Então agora você já sabe, as Cambridge Scales não estão aí só para dizer se você passou ou reprovou, mas elas vão te dar clareza de qual andar da escadinha você está hoje no seu nível de inglês e no momento em que você prestou ou que você vai prestar a prova. E se você não prestou a prova ainda, isso é maravilhoso, esse conhecimento aqui é ouro, já salva esse vídeo, porque ele te dá clareza do que você precisa praticar e qual é o próximo passo, qual é a prova certa para você nesse momento. Se esse conteúdo te ajudou a identificar, te clareou algumas coisas a respeito das notas de Cambridge, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, ativar o sininho, que logo mais tem vídeo novo falando sobre a diferença entre se preparar para os exames internacionais, se você é um professor e se você é um aluno normal. Quais são os desafios que um professor enfrenta ao se preparar para os Cambridge Tests? O que será que muda para ele? A gente vai descobrir no próximo vídeo. Te vejo lá. Bye bye.